Você já se perguntou como um problema simples pode revelar segredos que mudam completamente a vida de uma família? Hoje vou contar a história real de seu Antônio, um jardineiro que trabalha há mais de 20 anos cuidando de casas em Alphaville, na Grande São Paulo. O que começou como um problema comum de encanamento se transformou em uma descoberta que ninguém esperava. Se você gosta de histórias que prendem sua atenção do início ao fim e mostram como pequenos detalhes podem revelar grandes verdades, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas. Vamos começar. Capítulo 1. O problema que ninguém conseguia resolver. O sol de março batia forte no rosto de Antônio Silva quando ele estacionou sua velha Kombi azul em frente ao portão da casa número 247, na Alameda dos Ipês. Era uma quinta-feira, 7h30 da manhã, e o ar ainda carregava aquela umidade típica do verão paulista que insistia em não ir embora. Aos 55 anos, seu Antônio já tinha visto de tudo um pouco. 23 anos cuidando de jardins em Alphaville lhe deram uma sabedoria que ia muito além de saber quando podar uma roseira ou qual a melhor época para plantar grama. Ele conhecia as famílias como quem lê um livro aberto. Sabia quando um casamento estava em crise pelo jeito que o gramado era negligenciado, percebia problemas financeiros pela demora no pagamento e identificava segredos familiares nos cantos escondidos dos quintais. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Na casa dos Almeida, a piscina, que sempre foi o orgulho da família, estava com um problema que já durava 3 semanas. Simplesmente não esvaziava. Seu Antônio, ainda bem que o senhor chegou, gritou Márcia Almeida da janela da cozinha, acenando com uma caneca de café na mão. Esse negócio da piscina está me deixando louca. Márcia era uma mulher de 42 anos, administradora de empresas, sempre muito organizada e controladora. Casada com Roberto, um contador de 45 anos, tinham 2 filhos, Lucas, de 16 anos, e Amanda, de 12. Uma família típica da classe média alta brasileira, com suas rotinas, ambições e, como Antônio estava prestes a descobrir, seus segredos. Antônio acenou de volta e caminhou pelo jardim lateral até chegar à área da piscina. O que viu o intrigou imediatamente. A água estava no mesmo nível de sempre, cristalina e bem tratada. Mas quando ele acionou o sistema de drenagem, absolutamente nada aconteceu. Dona Márcia, ele chamou, tirando o boné e coçando a cabeça grisalha. A senhora já chamou algum técnico em piscinas? Já vieram 3, seu Antônio. 3! Ela respondeu, descendo as escadas da varanda com os braços cruzados. O primeiro disse que era problema na bomba. Trocamos a bomba. O segundo falou que eram os registros. Trocamos os registros. O terceiro disse que tinha entupimento no ralo de fundo, mas quando foi verificar, estava tudo limpo. Antônio assentiu, pensativo. Em seus anos de experiência, tinha aprendido que quando vários profissionais não conseguem resolver um problema aparentemente simples, geralmente há algo que não está sendo visto. E o senhor Roberto? Ele não falou nada? Ah, o Roberto... Márcia suspirou. E Antônio notou um tom de frustração que ia além do problema da piscina. Ele anda tão ocupado com o trabalho que mal tem tempo para essas coisas. Disse que é só chamar quem entende e pronto. Nesse momento, Roberto apareceu na porta da cozinha, ajeitando a gravata. Era um homem de estatura mediana, cabelos começando a ralear, com aquela expressão eternamente preocupada, típica de quem carrega muitas responsabilidades. Bom dia, seu Antônio. Ele cumprimentou sem muito entusiasmo. Espero que o senhor consiga resolver isso. Já gastamos uma fortuna com técnicos. Vou dar o meu melhor, seu Roberto, respondeu Antônio, observando discretamente a dinâmica do casal. Havia uma tensão no ar que ia muito além de problemas hidráulicos. Roberto pegou as chaves do carro e se despediu apressadamente. Tenho uma reunião importante hoje. Qualquer coisa falem com a Márcia. Depois que Roberto saiu, Márcia ficou alguns minutos conversando com Antônio sobre outros assuntos do jardim, mas ele percebia que ela estava inquieta, como se quisesse falar sobre algo mais. Seu Antônio, ela disse finalmente, baixando a voz. O senhor acha que alguém pode ter feito alguma coisa de propósito com a piscina? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Como assim, dona Márcia? Não sei. É só uma sensação estranha. Esse problema começou bem na época em que o Roberto andava diferente. Antônio conhecia aquele tom. Era o mesmo que já tinha
ouvido de outras esposas ao longo dos anos. A suspeita, a incerteza, o medo de que algo estivesse acontecendo às suas costas. A senhora quer dizer que pode ter alguém mexendo na piscina sem vocês saberem? É possível, não é? Quer dizer, a casa fica aberta o dia todo. As crianças trazem amigos, tem as empregadas, os entregadores, qualquer pessoa poderia ter acesso. Antônio assentiu, mas sua experiência lhe dizia que problemas de piscina dificilmente eram causados por sabotagem. Ainda assim, decidiu investigar com mais cuidado. Vou começar do zero, Dona Márcia. Vou examinar todo o sistema hidráulico, desde os ralos até a casa de máquinas. Se tem algo errado, vou descobrir. O restante da manhã foi dedicado a uma inspeção minuciosa. Antônio testou todas as bombas, verificou todos os registros, examinou os filtros e limpou cada centímetro dos ralos. Tudo funcionava perfeitamente, mas a água simplesmente não saía. Foi então que ele notou algo estranho. O medidor de vazão mostrava que a água estava sendo drenada, mas o nível da piscina permanecia inalterado. Era como se a água estivesse saindo e entrando ao mesmo tempo. Interessante, murmurou para si mesmo, anotando a observação em seu caderno de trabalho. Por volta do meio-dia, quando parou para almoçar na sombra de uma palmeira imperial, Antônio avistou Lucas, o filho, mais velho dos Almeida, chegando da escola. O garoto cumprimentou rapidamente e seguiu direto para dentro de casa, mas não antes de lançar um olhar nervoso na direção da piscina. Esse menino sabe de alguma coisa, pensou Antônio, mas decidiu não confrontá-lo ainda. Sua experiência lhe ensinara que adolescentes eram como plantas delicadas, precisavam de tempo e ambiente adequado para se abrir. À tarde, enquanto regava as plantas da frente da casa, Antônio ouviu uma discussão vinda da cozinha. As vozes estavam altas o suficiente para ele perceber que era Márcia falando ao telefone, aparentemente com Roberto. Não aguento mais essa situação. Você sempre arruma uma desculpa para não estar em casa. As crianças estão percebendo? Antônio fingiu estar concentrado nas plantas, mas suas orelhas permaneciam atentas. Casamentos em crise tinham um efeito cascata em toda a casa, afetando desde o humor das crianças até o cuidado com o jardim. Quando terminou o trabalho do dia, por volta das 5 da tarde, Antônio havia coletado várias informações importantes. Sistema de drenagem funcionava mecanicamente, mas a água não saía, o medidor indicava vazão normal. Lucas demonstrava nervosismo em relação à piscina. Havia tensão conjugal evidente entre Márcia e Roberto. O problema começou 3 semanas atrás. Coincidindo com mudanças no comportamento de Roberto antes de ir embora, ele procurou Márcia para dar um relatório do dia. Dona Márcia, vou precisar de mais 1 ou 2 dias para descobrir o que está acontecendo. O problema não é simples, como parece. Claro, seu Antônio. O senhor acha que pode ser o que eu estava pensando? Alguém fazendo alguma coisa de propósito? Antônio a olhou nos olhos, vendo ali uma vulnerabilidade que ia muito além de preocupações com piscina. Dona Márcia, em 23 anos cuidando de casas, aprendi que quando as coisas não fazem sentido, geralmente é porque não estamos vendo a situação completa. Amanhã vou começar a investigar outras possibilidades. Enquanto dirigia sua Kombi de volta para casa, em Carapicuíba, Antônio não conseguia tirar o caso da cabeça. Havia algo sobre aquela família, sobre aquela piscina, que o incomodava profundamente. Maria, disse ele para sua esposa quando chegou em casa. Acho que vou precisar da sua ajuda com esse caso. Maria Silva, enfermeira aposentada de 52 anos, era sua companheira de vida havia 28 anos. Ela conhecia o marido melhor do que ninguém e sabia que quando ele chegava em casa com aquela expressão pensativa, era porque havia tropeçado em algo complexo. Conta tudo, ela disse, servindo um prato de arroz com feijão ainda quente. Você já se perguntou como um problema simples pode revelar segredos que mudam completamente a vida de uma família? Hoje vou contar a história real de seu Antônio, um jardineiro que trabalha há mais de 20 anos cuidando de casas em Alphaville, na Grande São Paulo. O que começou como um problema comum de encanamento se transformou em uma descoberta que ninguém esperava. Se você gosta de histórias que prendem sua atenção do início ao fim e mostram como pequenos detalhes podem revelar grandes verdades, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas. Vamos começar. Capítulo 1. O problema que ninguém conseguia resolver. O sol de março batia forte no rosto de Antônio Silva
quando ele estacionou sua velha Kombi azul em frente ao portão da casa número 247, na Alameda dos Ipês. Era uma quinta-feira, 7h30 da manhã, e o ar ainda carregava aquela umidade típica do verão paulista que insistia em não ir embora. Aos 55 anos, seu Antônio já tinha visto de tudo um pouco. 23 anos cuidando de jardins em Alphaville lhe deram uma sabedoria que ia muito além de saber quando podar uma roseira ou qual a melhor época para plantar grama. Ele conhecia as famílias como quem lê um livro aberto. Sabia quando um casamento estava em crise pelo jeito que o gramado era negligenciado. Percebia problemas financeiros pela demora no pagamento e identificava segredos familiares nos cantos escondidos dos quintais. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Na casa dos Almeida, a piscina, que sempre foi o orgulho da família, estava com um problema que já durava 3 semanas. Simplesmente não esvaziava. Seu Antônio! Ainda bem que o senhor chegou! Gritou Márcia Almeida da janela da cozinha, acenando com uma caneca de café na mão. Esse negócio da piscina está me deixando louca! Márcia era uma mulher de 42 anos, administradora de empresas, sempre muito organizada e controladora. Casada com Roberto, um contador de 45 anos, tinham 2 filhos, Lucas, de 16 anos, e Amanda, de 12. Uma família típica da classe média alta brasileira, com suas rotinas, ambições e, como Antônio estava prestes a descobrir, seus segredos. Antônio acenou de volta e caminhou pelo jardim lateral até chegar à área da piscina. O que viu o intrigou imediatamente. A água estava no mesmo nível de sempre, cristalina e bem tratada, mas quando ele acionou o sistema de drenagem, absolutamente nada aconteceu. Dona Márcia, ele chamou, tirando o boné e coçando a cabeça grisalha. A senhora já chamou algum técnico em piscinas? Já vieram 3, seu Antônio. 3. Ela respondeu, descendo as escadas da varanda com os braços cruzados. O primeiro disse que era problema na bomba. Trocamos a bomba. O segundo falou que eram os registros. Trocamos os registros. O terceiro disse que tinha entupimento no ralo de fundo. Mas quando foi verificar, estava tudo limpo. Antônio assentiu, pensativo. Em seus anos de experiência, tinha aprendido que quando vários profissionais não conseguem resolver um problema aparentemente simples, geralmente há algo que não está sendo visto. E o senhor Roberto? Ele não falou nada? Ah, o Roberto... Márcia suspirou, e Antônio notou um tom de frustração que ia além do problema da piscina. Ele anda tão ocupado com o trabalho que mal tem tempo para essas coisas. Disse que é só chamar quem entende e pronto. Nesse momento, Roberto apareceu na porta da cozinha, ajeitando a gravata. Era um homem de estatura mediana, cabelos começando a ralear, com aquela expressão eternamente preocupada típica de quem carrega muitas responsabilidades. Bom dia, seu Antônio. Ele cumprimentou sem muito entusiasmo. Espero que o senhor consiga resolver isso. Já gastamos uma fortuna com técnicos. Vou dar o meu melhor, seu Roberto, respondeu Antônio, observando discretamente a dinâmica do casal. Havia uma tensão no ar que ia muito além de problemas hidráulicos. Roberto pegou as chaves do carro e se despediu apressadamente. Tenho uma reunião importante hoje. Qualquer coisa, falem com a Márcia. Depois que Roberto saiu, Márcia ficou alguns minutos conversando com Antônio sobre outros assuntos do jardim, mas ele percebia que ela estava inquieta, como se quisesse falar sobre algo mais. Seu Antônio, ela disse finalmente, baixando a voz. O senhor acha que alguém pode ter feito alguma coisa de propósito com a piscina? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Como assim, dona Márcia? Não sei. É só uma sensação estranha. Esse problema começou bem na época em que o Roberto andava... diferente. Antônio conhecia aquele tom. Era o mesmo que já tinha ouvido de outras esposas ao longo dos anos. A suspeita, a incerteza, o medo de que algo estivesse acontecendo às suas costas. A senhora quer dizer que pode ter alguém mexendo na piscina sem vocês saberem? É possível, não é? Quer dizer, a casa fica aberta o dia todo. As crianças trazem amigos, tem as empregadas, os entregadores. Qualquer pessoa poderia ter acesso. Antônio assentiu, mas sua experiência lhe dizia que problemas de piscina dificilmente eram causados por sabotagem. Ainda assim, decidiu investigar, com mais cuidado. Vou começar do zero, dona Márcia. Vou examinar todo o sistema hidráulico, desde os ralos até a casa de máquinas. Se tem algo errado, vou descobrir.
O restante da manhã foi dedicado a uma inspeção minuciosa. Antônio testou todas as bombas, verificou todos os registros, examinou os filtros e limpou cada centímetro dos ralos. Tudo funcionava perfeitamente, mas a água simplesmente não saía. Foi então que ele notou algo estranho. O medidor de vazão mostrava que a água estava sendo drenada, mas o nível da piscina permanecia inalterado. Era como se a água estivesse saindo e entrando ao mesmo tempo. Interessante, murmurou para si mesmo, anotando a observação em seu caderno de trabalho. Por volta do meio-dia, quando parou para almoçar na sombra de uma palmeira imperial, Antônio avistou Lucas, o filho, mais velho dos Almeida, chegando da escola. O garoto cumprimentou rapidamente e seguiu direto para dentro de casa, mas não antes de lançar um olhar nervoso na direção da piscina. Esse menino sabe de alguma coisa, pensou Antônio, mas decidiu não confrontá-lo ainda. Sua experiência lhe ensinara que adolescentes eram como plantas delicadas. Precisavam de tempo e ambiente adequado para se abrir. À tarde, enquanto regava as plantas da frente da casa, Antônio ouviu uma discussão vinda da cozinha. As vozes estavam altas o suficiente para ele perceber que era Márcia falando ao telefone, aparentemente com Roberto. Não aguento mais essa situação. Você sempre arruma uma desculpa para não estar em casa. As crianças estão percebendo. Antônio fingiu estar concentrado nas plantas, mas suas orelhas permaneciam atentas. Casamentos em crise tinham um efeito cascata em toda a casa, afetando desde o humor das crianças até o cuidado com o jardim. Quando terminou o trabalho do dia, por volta das 5 da tarde, Antônio havia coletado várias informações importantes. O sistema de drenagem funcionava mecanicamente, mas a água não saía, o medidor indicava vazão, normal. Lucas demonstrava nervosismo em relação à piscina. Havia tensão conjugal evidente entre Márcia e Roberto. O problema começou 3 semanas atrás. Coincidindo com mudanças no comportamento de Roberto antes de ir embora, ele procurou Márcia para dar um relatório do dia. Dona Márcia, vou precisar de mais 1 ou 2 dias para descobrir o que está acontecendo. O problema não é simples, como parece. Claro, seu Antônio. O senhor acha que pode ser o que eu estava pensando? Alguém fazendo alguma coisa de propósito? Antônio a olhou nos olhos, vendo ali uma vulnerabilidade que ia muito além de preocupações com piscina. Dona Márcia, em 23 anos cuidando de casas, aprendi que quando as coisas não fazem sentido, geralmente é porque não estamos vendo a situação completa. Amanhã vou começar a investigar outras possibilidades. Enquanto dirigia sua Kombi de volta para casa, em Carapicuíba, Antônio não conseguia tirar o caso da cabeça. Havia algo sobre aquela família, sobre aquela piscina, que o incomodava profundamente. Maria, disse ele para sua esposa quando chegou em casa, acho que vou precisar da sua ajuda com esse caso. Maria Silva, enfermeira aposentada de 52 anos, era sua companheira de vida havia 28 anos. Ela conhecia o marido melhor do que ninguém e sabia que quando ele chegava em casa com aquela expressão pensativa, era porque havia tropeçado em algo complexo. Conta tudo, ela disse, servindo um prato de arroz com feijão ainda quente. Nesse momento, ouviu o som de um carro entrando na garagem. Roberto havia voltado para o almoço. Rapidamente, Antônio reenterrou a caixa exatamente onde a encontrou e cobriu com terra, deixando apenas o cano quebrado exposto. Seu coração batia, tão forte que tinha certeza de que todos na casa poderiam ouvir. Seu Antônio. Roberto apareceu na área da piscina poucos minutos depois. Como estão as coisas por aqui? Descobri o problema, seu Roberto. Um cano rompido aqui embaixo. Vai dar para consertar hoje mesmo. Ah, que alívio! Finalmente vamos resolver essa situação. Mas enquanto Roberto falava, Antônio observava cada gesto, cada expressão. Havia nervosismo ali? Culpa? Ou era apenas o alívio de resolver um problema doméstico? Vai precisar escavar muito? Perguntou Roberto. E Antônio detectou uma certa ansiedade na pergunta. Só o necessário para acessar o cano. Vou tentar causar o mínimo de dano possível ao jardim. Perfeito. Bem, vou almoçar então. Qualquer coisa, me chame. Quando Roberto entrou na casa, Antônio sentou na beirada da escavação, tentando processar o que acabara de descobrir. Em 23 anos de profissão, nunca havia se deparado com uma situação assim. O que fazer? Ignorar e fingir que não. Viu nada? Confrontar Roberto? Contar para Márcia? Chamar a polícia? E se o dinheiro fosse legal?
Talvez Roberto estivesse apenas guardando economias de uma forma pouco convencional. Mas 50 mil reais enterrados no quintal? Isso não era normal. Por outro lado, e se fosse dinheiro ilegal? Sonegação fiscal? Suborno? Algo pior? Antônio sabia que sua próxima decisão mudaria não apenas o rumo daquela família, mas possivelmente sua própria vida. Ele olhou para a casa, onde podia ver Márcia pondo a mesa para o almoço, Roberto conversando ao telefone e Lucas brincando com Amanda na sala. Uma família comum, com seus problemas comuns, sem saber que havia um segredo muito maior enterrado literalmente debaixo de seus pés. O que eu faço, meu Deus? Sussurrou para si mesmo. A resposta viria na segunda-feira. Naquele momento, Antônio decidiu terminar o concerto do cano, voltar para casa e pensar muito bem em seus próximos passos. Mas uma coisa ele sabia: não havia volta. O segredo havia sido descoberto, e agora ele fazia parte da história. Capítulo 3. A verdade emergeu. Fim de semana foi uma tortura para Antônio. Maria percebeu imediatamente que algo estava errado com o marido, mas ele não conseguia se decidir sobre o que contar a ela. Antônio, você está estranho desde sexta-feira, disse ela no domingo à noite enquanto assistiam ao Fantástico. Aconteceu alguma coisa na casa dos Almeida? É complicado, Maria. Muito complicado. Mais complicado que você consegue resolver. Sozinho? Antônio suspirou. Maria estava certa. 28 anos de casamento haviam lhe ensinado que sua esposa era sua melhor conselheira. Maria, se você descobrisse algo que poderia destruir uma família, mas que talvez seja importante para a justiça, o que você faria? Depende. É algo ilegal? Eu não sei. Pode ser. Maria desligou a televisão e se virou para encará-lo completamente. Conta tudo. Agora. E Antônio contou. Sobre Lucas e a brincadeira que quebrou o cano, sobre a tensão entre Márcia e Roberto, e principalmente sobre a caixa enterrada com pelo menos 50 mil reais. Maria escutou em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. 50 mil reais enterrados no quintal? Ela repetiu quando ele terminou. Antônio, isso não é normal. Gente honesta não enterra dinheiro no quintal. Mas e se for? E se for só uma excentricidade dele? Você realmente acredita nisso? Antônio suspirou. Não, ele não acreditava. Maria, se eu contar isso para alguém, pode arruinar a vida deles. E se eu não contar, posso estar sendo cúmplice de algo errado. Ou pode estar protegendo uma família inocente de uma situação mal entendida. Maria ficou pensativa por alguns minutos. Antônio, quantos anos você conhece essa família? Uns 5 anos. Comecei a trabalhar para eles quando se mudaram para Alphaville. E o Roberto sempre foi esquisito com dinheiro? Antônio pensou na pergunta. Agora que você fala, ele sempre paga em dinheiro vivo. Nunca Pix, nunca transferência. Sempre dinheiro. E a casa? Como eles vivem? Bem, não é ostensivo, mas vivem bem. Carros bons, casa bonita, filhos em escola particular. Compatível com a renda de um contador? Essa pergunta atingiu Antônio como um soco. Ele nunca havia pensado nisso antes, mas agora que Maria mencionou, será que o padrão de vida dos Almeida era compatível com o trabalho de Roberto? Maria, acho que você está certa. Alguma coisa não bate. O que você vai fazer segunda-feira? Não sei ainda, mas acho que preciso descobrir mais antes de tomar qualquer decisão. Segunda-feira chegou com uma chuva fina, típica de março em São Paulo. Antônio chegou à casa dos Almeida um pouco mais tarde que o normal, às 8h30, e encontrou apenas Márcia em casa. Bom dia, seu Antônio. O Roberto saiu mais cedo, hoje. Disse que tinha uma auditoria importante no escritório. A auditoria? As antenas de Antônio se eriçaram. Parece que teve algum problema com a Receita Federal. Ele está muito nervoso desde sexta-feira. Antônio sentiu o estômago revirar. A descoberta da caixa na sexta-feira e Roberto nervoso com problemas na Receita Federal na segunda-feira não podia ser coincidência. Dona Márcia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora conhece bem o trabalho do seu Roberto? Como contador, quero dizer. Márcia pareceu surpresa com a pergunta. Bem, ele sempre foi muito reservado sobre o trabalho. Diz que são questões confidenciais dos clientes. Por que pergunta? Só curiosidade. É que às vezes ele menciona coisas do escritório. Márcia se aproximou um pouco mais, baixando a voz. Seu Antônio,
Posso confiar no senhor? Claro, dona Márcia. Eu ando desconfiada do Roberto há algumas semanas. Não é só o comportamento. Estranho em casa é que ele anda com muito dinheiro vivo. Muito mesmo. O coração de Antônio acelerou. Como assim? Outro dia encontrei quase 5.000 reais na carteira dele. Quando perguntei, ele disse que era pagamento de um cliente. Mas 5.000 em espécie? Para um contador? E não foi só uma vez? Não. Já aconteceu algumas vezes. E outra coisa. Ele anda recebendo ligações estranhas. Ligações que ele atende longe de mim, no quintal ou na garagem. Antônio estava ficando cada vez mais convencido de que havia algo sério acontecendo. Dona Márcia, a senhora já pensou em investigar? Como? Não sei. Talvez olhar os papéis dele, as contas. Márcia hesitou. Eu não deveria, mas já pensei nisso. O problema é que ele guarda tudo trancado no escritório dele, aqui, em casa. Escritório? Ele transformou o quarto de hóspedes em escritório. Sempre trancado à chave. Uma ideia começou a se formar na mente de Antônio. Se Roberto estava realmente envolvido em algo ilegal, poderia haver evidências naquele escritório. Dona Márcia, vou terminar o conserto da piscina hoje. Mas antes, a senhora poderia me mostrar onde fica esse escritório? Só para eu entender melhor a estrutura hidráulica da casa. Era uma desculpa fraca, mas Márcia pareceu aceitar. Ela o levou até o andar superior e apontou para uma porta fechada no final do corredor. É ali, mas está trancado, como sempre. Antônio examinou a fechadura. Era uma fechadura simples, doméstica. Com suas ferramentas, seria possível abrir em poucos segundos. Obrigado, dona Márcia. Vou terminar o trabalho na piscina agora. Mas, em vez de ir direto para a piscina, Antônio ficou observando a rotina da casa. Márcia saiu por volta das 10 para fazer compras. As crianças estavam na escola. A empregada só viria à tarde. Ele estava sozinho na casa. Era sua chance. Com o coração batendo forte, Antônio subiu as escadas com sua caixa de ferramentas. Em menos de 1 minuto, havia aberto a fechadura do escritório. O que encontrou o chocou profundamente. A sala estava forrada de arquivos, planilhas e documentos. Mas não eram documentos normais de contabilidade. Eram esquemas complexos, com nomes de empresas, valores em dinheiro e rotas de transferências que pareciam muito elaboradas para serem legais. Em uma das gavetas da mesa, encontrou cadernos, com anotações manuscritas. Valores altíssimos, nomes de pessoas e códigos que ele não entendia. Mas o que mais o impressionou foi uma pasta rotulada Caixa 2 Operação. Dentro havia documentos que mostravam claramente um esquema de sonegação fiscal envolvendo várias empresas. Roberto não era apenas um contador comum. Ele era o arquiteto de um complexo sistema de lavagem de dinheiro. Antônio fotografou rapidamente os documentos mais importantes com seu celular e fechou tudo exatamente como encontrou. Quando desceu para o quintal, suas pernas tremiam. Agora ele tinha certeza. Roberto estava envolvido em crimes financeiros sérios. E aqueles 50.000 reais enterrados na terra eram apenas a ponta do iceberg. Terminou o conserto da piscina em silêncio. Testou o sistema várias vezes para garantir que funcionava perfeitamente e estava recolhendo suas ferramentas quando Márcia voltou das compras. Conseguiu terminar, seu Antônio? Sim, dona Márcia. A piscina está funcionando perfeitamente agora. Ah, que maravilha! Finalmente! Antônio hesitou por um momento, olhando para aquela mulher que estava prestes a ter sua vida virada de cabeça para baixo. Dona Márcia, posso dar um conselho? Claro. Se a senhora realmente desconfia de alguma coisa sobre o Roberto, talvez seja melhor procurar um advogado. Só para se proteger. Márcia o olhou com uma expressão confusa. Por que o senhor está dizendo isso? É só intuição. Às vezes, quando a gente sente que algo não está certo, é melhor estar preparado. Quando chegou em casa naquela tarde, Antônio estava emocionalmente exausto. Contou tudo para Maria, mostrou as fotos que havia tirado e juntos tentaram decidir qual seria o próximo passo. Antônio, você precisa levar isso para a polícia, disse Maria com firmeza. Isso aqui é crime financeiro sério. E se você não denunciar, pode ser considerado cúmplice. Mas e a família? E as crianças? As crianças vão ficar melhor longe de um pai criminoso. E quanto a Márcia, ela já desconfia de alguma coisa. Pelo menos assim ela vai saber a verdade. Antônio.
Sabia que Maria estava certa, mas ainda havia uma parte dele que hesitava em destruir completamente uma família. Vou pensar até amanhã, disse ele. Amanhã eu decido, mas o destino decidiu por ele. Na manhã seguinte, quando estava se preparando para sair para o trabalho, recebeu uma ligação desesperada de Márcia. Seu Antônio, você precisa vir aqui agora! A Polícia Federal está na minha casa! Capítulo 4. O cano certo. Quando Antônio chegou à Alameda dos Ipês, a rua estava tomada por viaturas da Polícia Federal. Carros pretos, agentes armados e uma multidão de vizinhos curiosos observando de longe. A casa dos Almeida estava cercada. Márcia estava na calçada, chorando, abraçada com Amanda. Lucas estava ao lado, pálido e em choque. Roberto estava algemado, sendo colocado em um dos carros da PF. Seu Antônio! Márcia correu até ele quando o viu. Eles prenderam o Roberto. Dizem que ele é parte de um esquema de lavagem de dinheiro. Antônio sentiu o estômago revirar. Sua descoberta havia sido apenas o início. A Polícia Federal já estava investigando Roberto há meses. Calma, dona Márcia. Vamos entender o que está acontecendo. Um dos agentes federais se aproximou deles. Era um homem alto, moreno, de uns 40 anos, com aquela autoridade típica de quem está acostumado a lidar com situações tensas. O senhor é funcionário da casa? Perguntou o agente a Antônio. Sou jardineiro. Trabalho aqui há 5 anos. Agente federal Rodrigo Santos. Ele se apresentou. Estamos executando um mandado de busca e apreensão. A família pode ficar, mas não podem sair da propriedade por enquanto. Pelo amor de Deus, implorou Márcia. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? O agente olhou para ela com uma expressão que misturava profissionalismo e compaixão. Senhora, seu marido está sendo indiciado por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Ele coordenava um esquema que desviou mais de 5 milhões de reais em impostos nos últimos 3 anos. Márcia quase desmaiou. Antônio a segurou pelo braço. 5 milhões? Ela sussurrou. A investigação começou há 8 meses. Temos escutas, documentos, transferências bancárias. É um caso sólido. Foi nesse momento que outro agente saiu da casa gritando. Agente Santos precisa ver isso. Todos se dirigiram ao quintal, onde a escavação que Antônio havia feito ainda estava aberta. O agente apontou para a terra revolvida. Tem algo enterrado aqui. Pode ser mais dinheiro. O coração de Antônio bateu forte. Era o momento da verdade. Agente. Santos? Ele disse, se aproximando. Eu preciso falar com o senhor. Pois não. Em particular. O agente o levou para um canto do jardim, longe da família. O que o senhor tem para me dizer? Antônio respirou fundo. Sexta-feira passada, quando estava consertando a piscina, encontrei uma caixa enterrada ali. Com muito dinheiro. O agente o olhou com interesse renovado. E por que não comunicou às autoridades? Eu fiquei em dúvida sobre o que fazer. Era uma situação muito delicada. Família com crianças. O senhor mexeu na caixa? Apenas olhei dentro. Calculei uns 50 mil reais. Depois, reenterrei no mesmo lugar. O agente Santos chamou a equipe técnica. Em poucos minutos, desenterraram a caixa que Antônio havia encontrado. 52.300 reais. Anunciou o perito após contar o dinheiro. Em notas usadas, provavelmente parte do esquema. Seu Antônio, disse o agente, o senhor vai precisar prestar depoimento formal sobre essa descoberta. Mas quero que saiba que sua informação é muito importante para a investigação. Enquanto a Polícia Federal continuava a busca na casa, Antônio se aproximou de Márcia, que estava sentada no meio-fio com os filhos. Dona Márcia, eu sinto muito... Você sabia? Ela perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Antônio hesitou. Como explicar que havia descoberto apenas 3 dias antes, mas que havia escolhido não contar imediatamente? Eu desconfiei que havia algo errado, mas não imaginava que fosse algo tão sério. Lucas se aproximou deles. Seu Antônio, foi por causa da brincadeira que a gente fez? Foi a gente que causou isso? Não, meu filho. Vocês apenas quebraram um cano. O que seu pai fez é responsabilidade dele. E só dele. Márcia abraçou os filhos mais forte. O que vai acontecer com a gente agora? Antônio não sabia o que responder. Mas o agente Santos, que havia escutado a pergunta, se aproximou. Senhora,
A casa não será confiscada por enquanto. O senhor pode ficar aqui com as crianças, mas provavelmente haverá bloqueio de contas bancárias e outros bens. Dinheiro para as crianças, para a escola. Existem procedimentos legais para essas situações. A senhora vai precisar de um bom advogado. A busca durou o dia inteiro. Os agentes encontraram mais documentos incriminadores, um cofre escondido no escritório com mais dinheiro em espécie e dispositivos de armazenamento digital com informações sobre todo o esquema. Por volta das 6 da tarde, quando a operação estava terminando, o agente Santos procurou Antônio novamente. Seu Antônio, pela sua cooperação e por ter preservado a cena do crime, não haverá nenhuma acusação contra o senhor. Mas vamos precisar do seu depoimento formal amanhã. Claro, estarei à disposição. E mais uma coisa. Se não fosse pela sua descoberta da caixa enterrada, talvez não tivéssemos conseguido localizar todo o dinheiro em espécie. Sua contribuição foi fundamental. Quando todos os agentes foram embora, Antônio ficou sozinho no quintal com a família destruída. A piscina, que havia sido o centro de tanta preocupação nas últimas semanas, agora funcionava perfeitamente. Mas isso parecia completamente irrelevante diante da tragédia que havia se abatido sobre os Almeida. Seu Antônio, disse Márcia, com a voz embargada. Obrigada por não ter fugido. Muita gente teria simplesmente sumido. Dona Márcia, eu trabalho com jardins há mais de 20 anos. Sei que às vezes é preciso cortar galhos podres para a árvore continuar saudável. Lucas e Amanda se aproximaram. Seu Antônio, disse Lucas. Desculpa por não ter contado sobre a brincadeira desde o começo. Meu filho, você contou na hora certa. E foi graças à sua honestidade que descobrimos onde estava o problema real. Mas agora meu pai vai para a cadeia? Antônio olhou para aquele garoto de 16 anos, tentando processar uma realidade que nem muitos adultos conseguiriam compreender. Lucas, seu pai fez escolhas erradas. Mas isso não significa que sua vida acabou. Você tem sua mãe, sua irmã, e tem toda uma vida pela frente para fazer escolhas diferentes. Amanda, que havia ficado calada o dia inteiro, finalmente falou. A piscina está funcionando agora? Está sim, Amanda. Está funcionando perfeitamente. Então, pelo menos uma coisa boa aconteceu hoje. A inocência da menina de 12 anos tocou profundamente o coração de Antônio. Ela estava certa. Em meio a toda aquela destruição, havia algo que havia sido consertado. Dona Márcia, disse Antônio antes de ir embora. Se a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. E não se preocupe com o jardim. Vou continuar cuidando dele até a senhora se organizar. O senhor não precisa... Preciso sim. Esse jardim é minha responsabilidade. E vocês também são agora. Quando chegou em casa naquela noite, Maria estava esperando com o jantar na mesa. Como foi? Ela perguntou, vendo o estado emocional do marido. Antônio contou tudo. Desde a chegada da Polícia Federal até a descoberta de que Roberto coordenava um esquema de 5 milhões de reais. Você fez a coisa certa, disse Maria segurando as mãos do marido. Fiz? Uma família foi destruída hoje, Maria. Uma família que já estava sendo destruída pelas mentiras do Roberto. Você apenas trouxe a verdade à luz. E se eu tivesse agido diferente? E se tivesse encontrado um jeito de proteger as crianças? Antônio, você protegeu as crianças. Elas agora sabem a verdade sobre o pai delas, em vez de viverem uma mentira. E a Márcia pode recomeçar a vida sem estar sendo enganada. Naquela noite, Antônio dormiu pouco novamente. Mas dessa vez não era a ansiedade que o mantinha acordado. Era uma estranha sensação de paz misturada com tristeza. No dia seguinte, prestou depoimento na Polícia Federal, fornecendo todos os detalhes sobre sua descoberta. O delegado responsável pelo caso explicou que Roberto fazia parte de uma rede nacional de lavagem de dinheiro e que sua prisão havia levado ao desmantelamento de todo o esquema. Seu Antônio, disse o delegado, graças à sua descoberta e cooperação conseguimos rastrear mais de 2 milhões de reais que estavam escondidos. Esse dinheiro voltará para os cofres públicos. 2 semanas depois, Antônio voltou à casa dos Almeida. Márcia havia conseguido um advogado e estava organizando a vida sem Roberto. As crianças estavam frequentando um psicólogo para lidar com a situação. Como estão as coisas? Perguntou Antônio. Difíceis, respondeu Márcia, mas mais honestas. Pela primeira vez em anos, sei exatamente qual é minha situação financeira. É ruim, mas é real. E os planos?
Vou vender a casa, comprar algo menor, voltar a trabalhar, começar de novo. Lucas se aproximou deles. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor acha que meu pai é uma pessoa má? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele pensou cuidadosamente antes de responder. Lucas, seu pai não é uma pessoa má. Ele é uma pessoa que fez escolhas muito ruins. Há uma diferença. Pessoas más fazem mal aos outros por prazer. Seu pai provavelmente se envolveu nessas coisas gradualmente, sem perceber o tamanho do problema que estava criando. Mas isso não desculpa o que ele fez, né? Não, não desculpa. Mas significa que você pode aprender com os erros dele e fazer escolhas melhores. 6 meses depois, os Almeida se mudaram para um apartamento menor em Barueri. Márcia conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria. As crianças se adaptaram à nova escola. Roberto foi condenado a 8 anos de prisão, mas poderia sair em 4 por bom comportamento. Antônio continuou cuidando de jardins em Alphaville, mas agora carregava consigo uma lição importante. Às vezes, encontrar o cano certo significa muito mais do que resolver um problema de encanamento. Significa ter a coragem de enfrentar verdades difíceis e fazer as escolhas certas, mesmo quando elas causam dor a curto prazo. A piscina da casa número 247 na Alameda dos Ipês continuou funcionando perfeitamente. A nova família que comprou a casa nunca soube da história que havia acontecido ali. Para eles, era apenas uma casa bonita com uma piscina que funcionava perfeitamente. Mas Antônio sabia que, às vezes, os problemas mais importantes da vida estão enterrados mais fundo do que podemos ver. E que encontrar a solução certa requer mais do que ferramentas e experiência técnica. Requer coragem, honestidade e a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E assim, o jardineiro que começou procurando um problema de drenagem acabou drenando uma situação muito mais complexa e importante. Porque, no final das contas, havia encontrado exatamente o que estava procurando: o cano certo. Epílogo 3 anos depois, Antônio recebeu um cartão de formatura. Lucas havia se formado no ensino médio com boas notas e conseguido uma bolsa de estudos para cursar engenharia civil. Seu Antônio, dizia o cartão. Obrigado por me ensinar que a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que a mentira. Espero um dia construir coisas honestas, como o senhor sempre fez com os jardins. Lucas. Antônio sorriu, guardou o cartão em sua carteira e saiu para mais um dia de trabalho. Afinal, jardins precisam de cuidado constante para crescer saudáveis. E pessoas também. Fai mesta. História mostra como pequenos problemas podem revelar questões muito maiores. E como a coragem de fazer o que é certo pode transformar vidas de maneiras inesperadas. Baseada em situações reais que acontecem todos os dias no Brasil, ela nos lembra que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o primeiro passo para uma vida mais honesta e saudável. Encerramento para YouTube. E assim termina a história de seu Antônio e a descoberta que mudou a vida de toda uma família. Às vezes, os problemas que parecem simples na superfície escondem questões muito mais profundas. O importante é ter a coragem de investigar até o final e fazer as escolhas certas, mesmo quando elas são difíceis. Se você gostou dessa história real, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas narrativas. E nos comentários, conta pra gente. Você já passou por uma situação onde descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre alguém? Até a próxima!